Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei vocês, meus irmãos. A paz do Senhor para aqueles que entraram, né? Agora no momento da adoração. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença do Senhor aqui comigo. Eu creio que os irmãos também sentem a presença do Pai, porque nós cremos que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Onde tem coração contrito, onde tem coração quebrantado, ali existe a presença do Senhor Jesus. Ali existe a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor e eu creio que Ele se faz presente. Eu vou compartilhar nesta noite a palavra que está no livro do profeta Amós, versículo 9, capítulo 9, versículo 11 e 12. Depois a gente vai visitar rapidinho o livro de 1 Crônicas. Mas agora eu gostaria que você me acompanhasse. O livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Que diz assim: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo, quem puder, abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Que diz assim: fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Lá no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Amém? O tema da mensagem desta noite é reconstruindo o altar da adoração, restaurando a adoração e a busca pela presença de Deus. Aqui é uma profecia, nós lemos no livro do profeta Amós, uma profecia que fala sobre o desejo de Deus de reconstruir a tenda de Davi. Alguns que chamavam de tabernáculo, mas depois vocês vão entender porque que seria melhor realmente usar o termo tenda, né? Então aqui na minha tradução Deus fala o desejo dele, de ele levantar a tenda de Davi, que estava caída, que estava em ruínas. E Deus queria ali reparar as brechas, né? Fala, e tapar as suas aberturas. Tapar as suas aberturas quer dizer as brechas que ali existiam. E tornarei a levantar as suas ruínas. Quer dizer que a casa estava em ruína. E edificarei como nos dias da antiguidade. Isso é uma profecia, meus irmãos, para os dias de hoje, para os tempos de hoje. E mais lá na frente a gente vai ver Tiago, no livro de Atos, capítulo 15, depois vocês podem estar abrindo, versos 16 e 18. Ele falando acerca dessa profecia, do intuito de Deus de restaurar a casa de Davi. Nesse contexto aqui, por que casa de Davi?
E se a gente parar para ver no livro de Crônicas, como nós lemos, mas se a gente parar para de fato ler e estudar o livro de Crônicas, a gente vai ver que Davi, né, nós vamos ver que Davi, ele sucedeu o rei Saul. E a Arca do Concerto, ela havia sido capturada. A Arca do Concerto, ela havia sido capturada pelos filisteus e retornada para Kiriat Jearim, onde permaneceu na casa de Abinadab. Só que Davi, quando ele se tornou rei, ele desejou em seu coração trazer novamente a Arca de Deus para perto. Ele desejou trazer a Arca do Concerto, a arca que simbolizava a presença de Deus para perto. Ele sabia a importância da Arca de Deus. Ele sabia aquela importância da Arca da presença de Deus. E a importância de resgatar essa arca para Jerusalém. Mas ele precisava colocar essa arca em algum lugar. Antes de ela ser resgatada, ela estava alojada no tabernáculo de Moisés. Localizada exatamente naquela parte interna ali, né, chamada Santo dos Santos. E lá, no tabernáculo de Moisés, somente o sacerdote poderia adentrar esse lugar interno. E era somente uma vez no ano que ele poderia adentrar. E o povo, ele ficava na parte externa do pátio do tabernáculo. Então eles poderiam, né, apresentar sacrifícios e adorar a Deus na parte externa do tabernáculo. Mas nós vamos ver, né, que existe uma diferença na tenda que Davi armou para colocar a Arca do Concerto, a arca que simbolizava a presença de Deus. Havia ali a diferença do tabernáculo de Moisés. Então Davi, ele construiu uma tenda de adoração, um local para que fosse colocada a arca. Só que era um local diferente, sabe? Um local simples. Um local simples, simplesmente uma lona para proteger a arca. E não tinha essa divisão, né? Não existiam muros, não existia o véu para separar o local, esse local santo dos santos. Não existia essa necessidade de tão somente um sacerdote adentrar e uma vez no ano e todo o povo ficar fora, não. Era um local onde não existiam protocolos para buscar a presença de Deus. Não existiam protocolos. Era um local simples. Era um local simples, mas que Deus se agradava. E ali foi colocada a arca do concerto. A arca da presença de Deus. E todo o povo se reunia ali para adorar. E a gente sabe que Davi, ele era um adorador nato. Davi, ele era um adorador por excelência. Tanto é que quando ele mandou resgatar a arca do concerto, né, e foi instalado lá trazendo agora para o Monte Sião, né, onde ele montou aquela tenda. Quando ele mandou trazer aqueles levitas, porque ele tentou uma vez, mas não deu certo. Eu não vou me estender, é bom deixar para outro, né, um outro momento a gente explicar essa parte. Mas na segunda vez deu certo. Ele seguiu exatamente as orientações, exatamente como Deus havia mandado. Ele foi obediente. Então a importância da obediência ao Senhor. Ele seguiu as instruções do Senhor. E ali os levitas, eles foram resgatar a arca e trouxeram. Só que eles caminharam muitos quilômetros de distância para resgatar essa arca. E eles chegaram cansados lá. Chegaram para Davi. E o desejo deles era colocar, né, instalar a arca ali no local, na tenda de Davi. E ir embora, de repente descansar, ver a família. Alguns já estavam muito tempo, né, distantes. Muito tempo
sem ver os seus familiares. Acredito eu que, de repente, meses ou dias, não sei exatamente, eles levaram para poder ir resgatar, né? Ir e voltar. E eles estavam cansados. E eles queriam ir embora. Mas Davi falou para eles ficarem. Davi falou para os levitas ficarem para adorar a Deus. E ali naquele lugar foi levantada uma adoração contínua ao Senhor. 24 horas por dia, por aproximadamente 40 anos. Aproximadamente 40 anos, 24 horas por dia, uma adoração contínua, uma adoração que não parava ao Senhor. Era um lugar simples. Era um lugar que não tinha muita coisa. E Deus, ele fala, né, através do profeta. Ele fala através do profeta que ele restauraria a casa caída de Davi. É uma profecia para os tempos de hoje. Mas por que Deus, quando ele fala isso, ele não fala que ele ia restaurar o templo de Moisés, o tabernáculo de Moisés? Ou de repente o templo de Salomão e toda a sua beleza, a sua grandeza? Por que Deus, ele não fala isso? O que tinha? O que atraía a presença, a atenção de Deus? De tal modo, aí ele fala que ele tinha intenção de restaurar a casa de Davi. Porque era ali naquele lugar, na casa de Davi, na tenda de Davi, que Davi montou simplesmente com uma lonazinha, sem muito apetrecho. Era naquele lugar em que a glória Shekinah do Senhor se manifestava. Era naquele lugar que a adoração não parava. Era aquele lugar que Deus se agradava, que Deus se revelava, e que Deus falava, que Deus tinha intimidade. A tenda de Davi era um lugar de intimidade, meus irmãos. A tenda de Davi era um lugar de intimidade. Era a casa favorita de Deus. A casa favorita de Deus não foi o tabernáculo de Moisés. A casa favorita de Deus não foi o templo de Salomão. Em toda a sua belezura, sua grandeza, era esplêndido o templo de Salomão. Mas ali não era a casa favorita de Deus. Porque Deus, ele não estava se preocupando com as estruturas. Deus, ele não se preocupava com a estrutura. Mas Deus, ele estava se preocupando com a adoração, com a busca, com a intimidade que existia na tenda de Davi. Por isso que a tenda de Davi, muitas dizem que era a casa favorita de Deus. E de fato era a casa favorita de Deus. Quando a gente vai para o hebraico e se refere a tabernáculo, a tenda de Davi é chamada de Sucá e não Sucote, porque era um lugar mais simples. Era uma tendinha armada, mas era o lugar em que Deus se agradava, em que Deus falava, em que Deus se manifestava. E a vontade de Deus para os dias de hoje, para mim e para a sua vida, é uma profecia que tem tudo a ver com os dias de hoje. Deus fala para mim e para você: como está a sua casa? Como está a minha tenda de adoração? Como está o meu altar?
Será que você tem se preocupado tanto com as estruturas? Será que você tem se preocupado tanto com as aparências? Com o que você tem se preocupado? Onde está a adoração? Onde está a adoração genuína? Deus diz para mim e para você esta noite que Ele sente saudades. Deus sente saudades do tempo que você buscava. Sabe o primeiro amor? Eu lembro do meu primeiro amor. E Verena está aqui acompanhando na live. Verena aceitou a Jesus no mesmo dia que eu. Me lembro muito bem. Ali na ilha. Nós fomos para uma casa de uma amiga, né? E nós assistimos a um culto. Quando nós chegamos, a prima de uma amiga da gente, que já era cristã, perguntou se nós queríamos aceitar Jesus. Eu fiquei um pouco receosa, não levantei logo. Verena levantou e disse: eu quero. E eu fiquei sentada. E elas foram para a varanda, eu sentada no sofá. Mas algo tão sobrenatural que eu não sei explicar me fez levantar, não me deixou sentada naquele lugar, naquele sofá. E eu me levantei e apareci na varanda. E falei que também queria aceitar Jesus. E ali nós fizemos uma oração, meus irmãos. E eu me lembro que o primeiro amor é uma fase tão gostosa nas nossas vidas. E que nós buscamos a Deus com tanta intensidade. E é nesse momento que nós construímos um altar de adoração genuíno ao Senhor. Deus quer falar essa noite que não é para você esquecer do primeiro amor. Não é para você esquecer do primeiro amor. O primeiro amor se esfriou. O desejo, a vontade de buscar o Senhor se esfriou. E você não tem mais vontade. E você está frio. Você cuidava das minhas coisas com tanto zelo. Você lia a minha palavra com tanta vontade. Você sentia a minha presença quando você lia a palavra. E eu falava com você verdadeiramente. E eu me revelava a você. E eu tenho promessas para a tua vida que ainda há onde se cumprir. Algumas já se cumpriram, mas algumas ainda haverão de se cumprir. Mas como está o seu altar? Como está a sua casa? O que você fez com a minha casa favorita? O que você fez com a casa favorita? Deus, nessa noite, meus irmãos, Ele quer restaurar o tabernáculo de Davi. Ele quer restaurar a casa favorita de Davi. Casa favorita dele. Deus quer restaurar a comunhão, o lugar de adoração, de intimidade. Aquele lugar em que você se ajoelha. E que você ora ao Senhor. E que você clama. E que você sente a glória de Shekinah do Senhor envolver aquele ambiente. Deus quer falar contigo nesta noite. Templo é lugar de adoração. Nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o que nós temos feito com o nosso templo? Que é para o Espírito Santo de Deus habitar. O que nós temos feito com o templo? Que é para o Espírito Santo de Deus habitar. Deus quer reconstruir a casa que está em ruínas. Deus, Ele quer tapar as brechas. Deus, Ele quer tapar todas as brechas.
Deus, Ele quer tirar as marcas que o mundo deixou impressas em você. A sede, a fome pela presença do Senhor Jesus. E daí a gente se lembra da história daquele cego Bartimeu, que quando Jesus ele passava por Jericó, e Bartimeu ele estava ali à beira da pista, mas talvez ele tivesse escutado, ouvido falar. Jesus está passando, ele não via, mas ele escutava. Porque a gente sabia que quando Jesus passava, multidões o seguiam. E de repente, eu acredito, aquele burburinho, Jesus está passando, ele não enxergava, mas ele simplesmente escutava. E creio eu que ele já sabia, ele já havia escutado que havia um Jesus que transformava vidas. Havia um Jesus que por onde passava havia transformação. E acredito eu no meu coração que ele ouviu. E ele tão somente gritou: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E naquele dia, a vida daquele homem foi transformada. O que ele antes não enxergava, ele passou a enxergar. Mas aquele homem, ele não estava enxergando os obstáculos. Não, ele não estava se concentrando nos obstáculos. Ele não estava se preocupando que ele não enxergava. Mas ele tinha fé. E ele tinha convicção no coração dele de que aquele homem que passava, chamado Jesus, poderia transformar a vida dele. E aquele homem tinha sede. E ele falava: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Deus busca pessoas sedentas. A palavra de Deus diz que o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Ainda que a sua casa esteja em ruínas, ainda que você tenha perdido a sua fé, a sua comunhão, ainda que você tenha esquecido das promessas do Senhor para a tua vida, Deus vai restaurar a casa caída. Deus vai levantar, vai edificar, tornar a levantar a casa que está em ruínas. Deus se agrada, meus irmãos, de pessoas que têm fome e sede dele. E Davi tinha fome e sede de Deus, ainda que pecador, porque nós sabemos que Davi, ele foi pecador como eu e você. Mas existe algo diferente no coração de Davi. O coração de Davi atraía a presença de Deus. O coração de Davi atraía o favor de Deus. Que Deus possa olhar para nós, enxergar os nossos corações como o coração de Davi. Um coração quebrantado, um coração contrito. E a gente pode se lembrar também de quando Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus, ele era amigo da família de Lázaro. E estava ali na casa Lázaro, estava Maria, estava Marta. E Maria se lançou aos pés de Jesus. E ela derramou aquele nardo, aquele perfume mais cheiroso. E caro, né? Porque depois Judas até questionou, que ele só pensava em dinheiro. Ele questionou por que Maria derramou aquele unguento, aquele nardo mais... o melhor perfume. Porque ela tinha fome. Ela tinha sede de Deus. Ela sabia o que Deus havia feito na vida dela.
Ela sabia quem era Jesus. Que nós possamos ter fome e sede de Deus nesta noite, meus irmãos. Deus quer habitar. O Espírito Santo de Deus, ele quer invadir. Na verdade, ele não invade. Ele bate a porta. Deus está batendo a porta. Será que você tem escutado? Será que você está atento? Ouvindo Jesus bater a porta? O Espírito Santo de Deus batendo na porta do teu coração? Porque Deus, ele não bate somente na porta do coração de pessoas que não conhecem. Deus, muitas vezes, ele bate no coração, na porta do coração de pessoas que já o conhecem. Que já tiveram experiências tremendas com ele e com o Espírito dele. Deus, ele bate a porta. Porque ele quer resgatar a adoração. Ele quer habitar novamente. E ele quer falar contigo, ele quer conversar com você. O Espírito Santo de Deus tem saudades. E ele bate a porta. Será que você está atento para ouvir o chamado de Deus? Para ouvir o Espírito Santo de Deus bater a porta. E ele fala: meu filho, eu quero habitar. Eu quero habitar. Eu quero te encher. Eu quero transbordar. Eu quero te usar. Eu tenho promessa para tua vida. E eu quero fazer você transbordar na minha presença. Porque existem muitos lá fora que não me conhecem. Existem muitos lá fora que eu quero levar a arca do concerto, a arca da minha presença, para que a minha glória possa se revelar. Ei, caralabasui, calabaesui. E eu quero urabiacosui, cantaralabas. E eu quero manifestar minha glória Shekinah através da sua vida. Muitos precisam de você. Muitos. Eu vou usar você. O que você tem feito? Que nós possamos resgatar a adoração genuína esta noite, meus queridos. Aleluia, Jesus. Se a gente for no livro do profeta Amós, no capítulo 8, e o profeta usado por Deus, voz de Deus, no versículo 11 ele fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, e que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quantos estão sedentos de ouvir as palavras do Senhor? Quantas pessoas depressivas em suas casas, em seus quartos, confinadas? Quantas pessoas com síndrome do pânico em meio a essa pandemia? Quantos estão em leito de hospital sem esperança? Quantos estão com familiares enfermos? Quantos estão com seus lares destruídos? E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Porque existem pessoas nesses últimos tempos que estão com fome, que estão com sede.
ouvir a palavra do Senhor. E Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar os teus dons. Deus quer usar os teus talentos. Presta atenção. Deus te deu dons. Deus te deu talentos. E o que você tem feito? Os seus dons e seus talentos não é só para você usar com a sua vida cotidiana, corriqueira, não. No seu trabalho, seja onde for, não. Deus quer usar os dons e talentos para a glória dele, para o reino dele, para que vidas sejam alcançadas. Ele quer levantar, como diz Tiago, lá em Atos, se reportando a profecia do profeta Amós, porque aquela profecia para os últimos tempos era para os tempos de hoje. E ele fala que Deus quer levantar o tabernáculo caído de Davi, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor. Deus, ele quer restaurar a casa caída de Davi, a minha, sua vida, a tenda da adoração que existe dentro de nós, porque nós somos templo de adoração do Espírito Santo de Deus, para que nações sejam alcançadas. A gente não precisa ir longe, não. Para que os seus vizinhos sejam alcançados, para que os teus amigos sejam alcançados, para que os teus familiares sejam alcançados, para que a sua rede social seja usada também como instrumento de propagação do Evangelho, o Evangelho da cruz, a promessa de restauração do Senhor. Ela vai começar da minha e da sua vida. E vai que nem um efeito dominó. Vidas vão sendo alcançadas. Nações. Vai promover a conquista de nações. Por meio da palavra de Deus. O Evangelho do Senhor, ele vai ser propagado. E a gente tem visto nos últimos tempos que o Evangelho, ele tem se espalhado. E quanto mais o tabernáculo de Davi, ele se levanta. O tabernáculo que está caído, ele é restaurado pelo Espírito Santo de Deus, ele se levanta. Mais pessoas são alcançadas. Mais pessoas conhecerão a glória e o poder do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente tem que pregar em tempo. A gente tem que pregar fora de tempo. E se hoje a tenda de adoração, ela está caída, ela está em ruínas, que você possa se lembrar que o Espírito Santo de Deus está batendo a porta. E Ele quer fazer de você casa favorita para a habitação dEle. Para que você seja restaurado, para que você seja transformado, e aí o avivamento chegue. O avivamento, ele vai chegar através da minha e da sua vida. Depois dessa pandemia, enquanto pandemia e depois dessa pandemia, vão ter muitas pessoas sedentas, muitas pessoas que estão refletindo, repensando. Muitas pessoas que estão refletindo, muitas pessoas que estão repensando tantas coisas. E eu e você vamos ser instrumentos do Senhor, para que essas pessoas, para que essas vidas, elas venham ser alcançadas. Elas conheçam o poder do nosso Senhor Jesus. Elas reconheçam a obra da cruz. Amém? Como um bebê, meus irmãos. Eu estou ouvindo o Daniel chorar. A nossa live daqui a pouco completa, né? Nós temos 6 minutos ainda. Mas eu escuto o Daniel chorar. Enquanto eu escuto o Daniel chorar, eu lembro que
Quando ele está com vontade de mamar. E aí, eu sei que ele está com eu sei quando ele está com vontade de mamar. E aí eu preparo ele para ser amamentado. E ele fica naquela expectativa, ele fica ansioso, porque ele está com fome, porque ele está sedento. Esta mesma fome, esta mesma sede que Deus quer de mim e de você, pela busca da presença dele. E daí Daniel começa a mamar, e ele fica tranquilo, e ele se sente aconchegado nos meus braços. Deus, ele quer a mesma coisa, gente. Meus irmãos, meus amados, Deus, ele quer a mesma coisa. Deus quer te colocar nos braços. E ele quer te dar aconchego. Ele quer saciar a tua fome. Ele quer saciar a tua sede. E essa palavra não é só para quem não conhece, como eu já falei antes. Tem muitos cristãos que estão sedentos, que estão com fome e sede pela presença de Deus. Amém? E é isso, meus irmãos. Nossa live já está indo ao final. E o desejo do meu coração nesta noite, primeiramente do desejo do coração do Senhor, do coração de Deus, é que nós viemos reconstruir o altar de adoração. Que a casa favorita de Deus, que foi a tenda de Davi, ela seja reconstruída novamente. E que Deus possa manifestar novamente da glória e do poder dele nas nossas vidas e através de nós. Amém? Nós vamos estar orando agora para finalizar. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez poder ser canal de bênção. Que a partir do momento que a gente fala da palavra do Senhor, a gente compartilha, a gente propaga, a gente é canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu agradeço a Deus a oportunidade. Amém? Nós vamos estar orando para finalizar. A gente vai estar orando para finalizar. Amado Deus, eterno Pai, restaura, Deus. Restaura, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Vem, Deus. E faz de novo, Senhor. Faz de novo, Jesus. Vem, faz de novo, Deus. Faz de novo. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, restaura a casa caída de Davi. E traz a arca, Deus, da presença. Traz a arca da presença do nosso Deus. A arca do concerto para o nosso meio. Que a chama possa estar acesa. Constantemente aceso o fogo. Se o fogo se apagou, que ele possa ser novamente aceso nos nossos corações. Aquece, Jesus. Aquece os corações, Jesus, nesta noite. Esquenta, Deus, os corações. Vem, Deus. Oh, abaçuica. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Aleluia, Jesus. Manifesta os teus sinais. Abra o teu coração, meu irmão. Abra a tua boca e diz que você quer novamente. Você quer a comunhão, resgatar a comunhão. Oh, que você quer novamente que ele manifeste a glória Shekinah dele na tua vida e através de você. Aleluia. 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 Deus, ele quer aquecer os corações, meus irmãos. Deus, ele quer acender a chama
do fogo do Espírito Santo na tua vida. Ele quer aquecer aquela chama azul que ficava na arca do concerto. Ele quer aquecer. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Nós temos 20 segundos. Que você possa continuar. Lá vai encerrar. Mas que você possa continuar, meu irmão e minha irmã, buscando a Deus aí no teu quarto, na tua casa, pedindo a Deus para que a chama seja acesa. Amém. A paz do Senhor. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.